Graça e paz para todos os nossos amados e queridos irmãos e queridas irmãs. Estamos aqui para, mais uma vez, estarmos compartilhando da palavra do Senhor, dando continuidade ao estudo que estamos fazendo juntos. Vamos pensar melhor. Estamos fazendo uma reflexão. A carta de Paulo, primeira carta de Paulo a Timóteo. E hoje nós vamos estar lendo o capítulo de número 2, do versículo 1 até o versículo de número 7, que diz assim: Antes de tudo, pois exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Isto é bom e aceitável diante de Deus nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos, testemunho que deve prestar em tempos oportunos. Para isto, diz Paulo, fui designado pregador e apóstolo. Afirmo a verdade, não minto, mestre dos gentios, na fé e na verdade. Esse texto fala da prática da oração a que dispor todos os homens e também a respeito de um só mediador entre Deus e os homens. O apóstolo Paulo aconselha que possamos estar tendo a prática de súplicas. O que vem a ser isso? Nós, como cristãos e como igreja, vamos pensar assim, temos um compromisso de estar suplicando, e essa súplica, que é a expressão da nossa oração, ela se revela, se manifesta através das nossas orações, das nossas intercessões, das nossas ações de graças. Oração, intercessão e ação de graças em favor de todos os homens. Para isso estamos aqui, para intercedermos, para orarmos por todos os homens. E mais, de uma forma precisa, Paulo diz que existe um grupo que é necessário que se tenha um direcionamento dessas orações. Ele diz em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade. Para quê? Para que vivamos uma vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Amados irmãos, eu quero aproveitar essa hora aqui, rapidamente, para trazer à memória a todos nós o nosso compromisso de orarmos por nossa nação, por nosso Brasil e por todas as autoridades constituídas. Nós sabemos que há um Deus, que é o nosso Deus, um Deus que é soberano, que governa e o controle de tudo está em suas mãos. Eu me recordo naquele momento em que Jesus estava diante de Pôncio Pilatos, ali diante de uma autoridade do Império Romano, e Pilatos disse a Jesus: mas eu posso fazer alguma coisa? Eu estou aqui como autoridade, eu posso te livrar, quem sabe, dessa situação, enfim. Pilatos falava com Jesus dizendo: eu estou aqui numa posição de autoridade.
e fala alguma coisa. Eles estão te acusando. Enfim, Jesus respondeu a Pilatos: nenhuma autoridade você teria se meu Pai não tivesse te dado. Essa palavra nos chama a atenção por quê? Porque ali Jesus estava definindo que não era o Império Romano, não era o rei de Roma, o imperador, que seja, que tinha autoridade. No plano visível, sim, ele estava debaixo de autoridade do imperador, mas, na verdade, a autoridade que ele tinha, o lugar que ele estava ali porque Deus, o grande Deus, o supremo Deus, o Deus Senhor e Todo-Poderoso, estava com certeza sobre ele. Portanto, amados e queridos irmãos e queridas irmãs, vamos a ter isso em mente. Nenhuma autoridade é constituída senão por permissão do Altíssimo. Saibam disso. Mas nosso compromisso é orarmos por todas as autoridades. Todas. Por quê? Porque nós temos o compromisso, como igreja e como cristãos, de intercedermos por todos aqueles que se acham investidos de autoridade. Essa é uma hora de orarmos, essa é uma hora de intercedermos, essa é uma hora de clamarmos a Deus, essa é a hora de buscarmos a Deus, essa é a hora de decidirmos em oração pelo nosso Brasil. E Paulo continua dizendo que também ele deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Isso quer dizer que a igreja, ela tem um compromisso de pregar o Evangelho. O testemunho da igreja é pregar o Evangelho. O chamado da igreja é para pregar o Evangelho a todos os homens e orar por todos os homens. A igreja tem uma missão, e a missão da igreja é uma missão que foi dada a ela. A igreja, ela existe pela institucionalidade de Deus. Ela existe porque ela foi estabelecida por Deus. E ela tem um chamado, ela tem uma vida identificada com o céu. Esse é o chamado da igreja. Levar a salvação a todos os perdidos. O nosso chamado não é como igreja, o nosso chamado não é político. Nós não vamos estar misturando igreja e Estado. Pelo menos dessa maneira que eu penso. Nós, como cidadãos cristãos, exercemos os nossos compromissos, quer sejam políticos, sociais, e exercemos o nosso trabalho, o nosso testemunho, a nossa vida como cidadão, e aí cumprimos o nosso compromisso. Todavia, a igreja, ela é de Deus. A igreja, ela tem uma mensagem para dizer ao mundo, para que todos sejam salvos. E é essa igreja que diz que só há um Deus e um só mediador entre Deus e os homens, que se chama Jesus Cristo. Ele é o único mediador, ele é o Messias, é aquele que veio, é aquele que venceu a morte, é aquele que vai voltar para levar a sua igreja. Portanto, amados e queridos irmãos e irmãs, eu me estendi bastante nessa mensagem de hoje, nesse nosso compartilhamento, mas acredito que em tempo oportuno, desejo a todos que sejam abençoados. Oramos para que Deus possa abençoar o nosso querido Brasil, que Deus possa abençoar a igreja e que a igreja possa existir cumprindo o seu chamado em qualquer hora, em qualquer situação, debaixo de qualquer governo. Muitas vezes Deus permitiu que reis, pagãos e ímpios, governassem para corrigir o seu povo, para disciplinar o seu povo, para julgar o seu povo. Entre eles, Nabucodonosor foi chamado de meu servo,
porque Deus usava aquele homem, aquele rei, para ministrar ao seu povo. Seja como for, amados e queridos irmãos, a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra os principados, potestades e toda a hoste espiritual do mal que habita em lugares celestiais. A nossa luta é espiritual, amados irmãos. Como igreja, precisamos assim exercê-la e cumprindo essa palavra que Paulo diz, orando em favor dos reis e todos que se acham investidos de autoridades para que vivamos uma vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua casa, a sua família, que Deus abençoe a igreja, que Deus nos guarde pelo seu poder. Até a próxima semana, ou até o próximo encontro nosso aqui, em nosso compartilhamento de Timóteo. Que Deus te abençoe. Shalom.